Olá pessoal, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade estaremos meditando sobre o seguinte tema: legalizados sim, legalistas não. Vamos ler o trecho da Bíblia Sagrada em Romanos 8, versículos 3 e 4, que diz assim: Pois o que era impossível para a lei, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fomos salvos pela graça, ou seja, justificados pela fé em Cristo. É isso que Paulo diz em Romanos 3:28. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. A maioria das igrejas cristãs, incluindo as sabatistas, creem na salvação pela graça. Mas o fato de conquistarmos a salvação pelos méritos de Cristo não exclui nossa obediência à lei moral, sintetizada nos 10 mandamentos, presente, por exemplo, em Êxodo 20. A Bíblia diz que na nova aliança, o coração humano, a essência humana, seria mudada pelo Espírito e, através dessa transformação feita por Deus, a lei seria algo que faz parte da essência do salvo. Devemos buscar o equilíbrio entre lei e graça, entre salvação e boas obras, pois ambas fazem parte da nova vida que recebemos por meio de Cristo. Não sejamos legalistas. Os legalistas são amantes demasiados da lei. Creem tanto na lei que acham que são salvos por ela. Para eles, resta um recado de Paulo: Estou chocado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Nós cristãos não devemos ser legalistas. Se assim for, dependeremos de ser justificados diante de Deus pelas obras. Afinal, quem pensa ser justificado por obras da lei não conheceu o Evangelho. Portanto, é evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado por obras da lei, pois o justo viverá pela fé. Não adianta, não nos tornamos justos diante de Deus pela lei, mas somos pela fé em Jesus. O grande erro dos Gálatas é que aquela igreja achava que fora salva por obras da lei. Lembremos-nos que a lei, em várias partes da carta aos Gálatas, é a lei cerimonial, no caso lá a circuncisão. Alguns crentes criam que foram salvos por esse motivo. Na verdade, quem é legalista não tem a lei da liberdade, os 10 mandamentos, no coração, só o faz exteriormente. Interessante é o que Larry Crabb diz a respeito dos que não têm a lei no coração. Isso é ser legalista. Odiamos a lei que Deus nos deu, então a reduzimos a parâmetros que podemos observar. Esse é o grande equívoco dos legalistas. Esse é o grande equívoco dos que acham que foram salvos, justificados pela lei. Isso é legalismo, isso não é cristão. Somos legalizados por Deus pela fé em Cristo. Todos nós temos uma dívida vinda do pecado. E todos que nascem sentenciados. O salmista Davi é enfático em dizer: Tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O pastor inglês Arthur W. Pink disse a respeito da sentença do pecado: Sermos livrados da sentença da condenação da lei divina é a bênção fundamental da salvação de Deus. Enquanto continuarmos sob a maldição, não podemos ser nem santos, nem felizes. O único meio de sair de tudo isso é pelo Filho de Deus, que é apresentado pelo Espírito Santo, que fará no homem sua obra de convencimento. Pois quando então ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito usa então a lei nessa tarefa, como Paulo mais uma vez conclui. Portanto, o que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei. Daí em diante, o Espírito trabalha para que o pecador aceite o Cristo pela fé. Quando o pecador é justificado pela fé em Jesus, se torna justo diante de Deus sem nenhuma condenação. É como se ele, o pecador, ouvisse em seus ouvidos: está consumado. No grego bíblico, a palavra é tetelestai, que quer dizer está quitada a dívida. A palavra parece ecoar do crucificado quando este esteve no Calvário há mais de 2000 anos, a todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador. A justificação acontece diante do Pai pela fé em seu Filho, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
A partir desse momento, o Espírito Santo mora no crente. Nascemos de novo para uma nova vida. Embora ainda pecadores, mas justificados, somos convocados a viver em novidade de vida. Essa nova vida, pois, nos torna legalizados diante de Deus. Pois agora, inocentes por causa de Cristo, podemos guardar sua santa lei. A salvação de Cristo nos livra da condenação da lei, não da sua prática. Na verdade, nós que fomos salvos pela graça, quando tivemos fé em Jesus, recebemos a capacidade do Espírito Santo para guardar a lei de Deus e assim fazermos a vontade do Senhor. O normal para quem é salvo em Cristo é o desejar viver a vida cristã caminhando na lei de Deus. Pois se queremos adorar somente a Deus, não cultuar imagens, não usar incorretamente o nome de Deus, guardar o sábado, o dia do Senhor, respeitar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não falar falsidades contra o próximo e não cobiçar qualquer coisa de alguém, devemos conhecer, meditar e praticar os 10 mandamentos. Agora, legalizados, temos condições de viver a lei do reino. Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos por Jesus. Não para nos orgulharmos, mas porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nessa nova identidade dada pelo Espírito, estamos legalizados diante de Deus por causa de Jesus. E assim podemos fazer o que o agrada, que é a santificação. Precisamos da lei e graça na dose certa. Estamos sendo salvos, estamos na santificação. Esta é a salvação do meio e isto vai fazer com que a gente chegue na glorificação. Certo escritor disse que o processo de salvação é como uma estrada, em que as placas de sinalização são os 10 mandamentos. Somos chamados às boas obras e os 10 mandamentos são bons. Palavra de um professor. O próprio Paulo, que não foi justificado por obras da lei, a considerava assim. Ele diz que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Agora, na nova aliança, somos legalizados. A lei está em nosso coração. Larry Crabb nos ajuda novamente, dizendo que, na nova aliança, ao lado do onipresente perdão, recebemos um novo poder. O próprio Deus nos dá poder que nos possibilita a decisão correta. Em sua forma mais madura, a obediência é uma questão de se relacionar bem. É pelo Espírito que estamos prontos a obedecer. A dizer como Paulo, anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum, pelo contrário, confirmamos a lei. Que Deus e o Espírito que habita em nós nos ajude a guardar sempre a lei de Deus, os 10 mandamentos. Amém.